Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos resolver a questão 44, que fala um pouco da eletrização por contato e de capacitores. Seja bem-vindo e qualquer dúvida pode entrar em contato. Para resolver essa questão é importante que você tenha noção do que seja capacitância, que é a capacidade de armazenar energia. No livro de Física você vai encontrar isso aí na parte de capacitores lá do terceiro ano. Analisando aqui então o primeiro item, se os três condutores forem colocados em contato, a nova carga dos condutores são proporcionais ao potencial elétrico em comum. Fiz aqui a representação de três condutores com suas características, que é carga, capacitância e potencial, nos três. Como eles possuem a mesma capacitância, no lugar de C1, C2 e C3, eu vou escrever simplesmente o C. E aqui, o que eu sei de capacitância? Capacitância é minha carga dividido pelo meu potencial. E aí, pessoal, quando a gente liga os três condutores, pela diferença de potencial entre um e outro, a gente vai ter essa movimentação de cargas e ela vai existir até o potencial se equilibrar. Então existe um movimento de cargas até que o potencial se estabilize e torne um único potencial, que seria um novo potencial em comum. Então onde tem aqui V1, V2 e V3, a gente vai ter o mesmo potencial V, só que agora depois do contato aí entre os três condutores. E aí se a gente olhar a fórmula de calcular a capacitância e isolar aqui a fórmula de calcular a carga, a gente vai ver que é capacitância vezes o potencial e vai ser a mesma coisa para os três, porque os três têm a mesma capacitância e agora tem o mesmo potencial. Perfeito? Item está correto. Analisando agora o item 2, após o contato, a nova carga comum dos três condutores é a média aritmética das cargas antes do contato. Quando a gente tem três esferas metálicas de mesmo material, realmente isso aqui está certo. Basta triscar que a carga vai se distribuir entre eles e é uma média aritmética. Se tiver 4, vai ser dividido por 4, se tiver 2, vai ser dividido por 2. Então a gente soma todas as cargas e divide pelo número de elementos. Nesse caso aqui, não diz nada sobre o formato deles, se são iguais, se são nada. Então o que a gente pode concluir é que as cargas antes tem que ser igual às cargas depois. E aí, como é que a gente calcula a carga? Eu até já coloquei aqui no slide anterior. A carga 1 é C vezes V1, a carga 2 é C vezes V2 e assim a gente tem as três cargas. Depois, pessoal, a gente tem aqui a carga que é C vezes V, aproveitando o conteúdo do item 1. Aqui eu posso fazer 3 vezes C vezes V e eu passo esse 3 aqui, eu encontro a carga de um deles, que é exatamente a média aritmética. Então, perfeito, o item também está correto. Vou usar o mesmo raciocínio para analisar o item 3, que é sobre potencial. Após o contato, o novo potencial elétrico comum é a média aritmética dos potenciais antes e depois. Então, vamos partir do mesmo princípio. A carga total antes é igual à carga total depois. Aqui é a carga 1, carga 2 e aqui a carga 3. Depois nós vimos que é sempre C vezes V para os três casos. Aqui então fica 3C vezes V, só que aqui eu vou colocar a minha capacitância em evidência e aí eu vou cancelar esse C aqui com esse C. Beleza? Passo o 3 para cá dividindo. Realmente o potencial final é a média aritmética dos três potenciais do início. Item também está correto. Nessa questão então todas as afirmativas estão corretas. Muito obrigado e até a próxima.